Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 7, a partir do verso 1. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: Então o Senhor lhe respondeu: Eis que te encherei com o poder de Deus perante o Faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão será teu porta-voz junto ao Faraó, para que deixe partir da terra os filhos de Israel. Eu, no entanto, endurecerei o coração do Faraó, e multiplicarei no país do Egito os meus sinais e os meus prodígios. O Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e farei sair das terras do Egito os meus exércitos. O meu povo, os israelitas, com portentosos atos de juízo. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre todo o Egito e fizer sair de seu domínio os filhos de Israel. Moisés e Arão fizeram como o Senhor ordenara. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando intimaram o Faraó. Essa é uma porção, meus irmãos, da Escritura, nesse texto do Velho Testamento, dos heróis da fé. Moisés, profeta de Israel. Meu desejo é que essa manhã o texto que você conhece, a história que você já ouviu na escola bíblica dominical, que você conhece os personagens, mas hoje eu quero que ele deixe de ser história e deixe de ser texto e passe a representar para você princípio, valores que ajudem você a encarnar a revelação daquilo que aproveita para nós e materializar isso nos encontros e nas dinâmicas que você trava no seu cotidiano, sem o qual o texto é só texto, é só letra e não aproveita para absolutamente nada. Essa semana agora, a atriz Cláudia Rodrigues, de 49 anos, teve alta do Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, onde foi tratada de um grave acidente que lhe causou um traumatismo craniano, um negócio parecido com o do Gugu, com intenso derramamento de sangue na cavidade interna da cabeça. Os médicos dizem que a reversão da situação é um milagre. Cláudia foi um desses fenômenos de comediante que despontou na Rede Globo, onde ela interpretou diversos personagens, entre eles um que lhe rendeu uma série exclusiva chamada A Diarista. Em 2000 ela foi diagnosticada com a síndrome da esclerose múltipla, doença degenerativa e autoimune, e desde então, com a saúde se agravando assim de forma consistente, inclusive com perda de massa encefálica, a atriz viu a vida virar de cabeça para baixo. Pois bem, em 2015 ela foi demitida da emissora, uma vez que não conseguia mais cumprir uma rotina de trabalho, e aí entrou com uma ação na justiça, da qual saiu ganhadora, e foi recontratada no ano passado, mas até então ninguém lhe deu uma nova oportunidade ou um novo papel. Em suas entrevistas, mesmo agora, saindo da UTI, sempre aparece assim um bom humor e uma esperança que a lógica e a razão não conseguem explicar de onde vem. Cláudia encarna para mim a velha poesia da música de Milton Nascimento, que diz: há pessoas que têm uma estranha mania
de ter fé na vida. Eu tenho encontrado na minha atividade pastoral muitas pessoas desencantadas da vida, cheias de arrependimentos, de frustrações, gente que jogou a âncora no pântano da amargura e lá ficou para fazer a sua morada. O que surpreende por vezes é ver pessoas de meia idade nessa apatia, até mesmo jovens desencantados com a existência, esvaziados de sonhos, de objetivos outros. E aí eu me lembro do profeta Joel, né, que viveu ali cerca de 400 antes de Cristo, no pós-exílio babilônico, que afirma que chegaria um tempo em que o conhecimento de Deus seria tal que os jovens iriam sonhar e os velhos teriam visões. Na minha jornada pessoal, eu lhe confesso, me tornei assim uma espécie de colecionador de fracassos e de derrotas. E já foram várias nesses bem vividos 52 anos. Quando eu era moço, eu achava que era o super-homem, aquele super-homem lá do Gilberto Gil, né? Invencível, inquebrantável. Mas aí o Vinícius me ensinou que a tristeza não tem fim, mas a felicidade sim. E aí, diante dessas perdas, dessas dores, que são estações inevitáveis na vida de qualquer ser humano, algo assim estranhamente bom acaba se passando na minha alma. É que eu não perdi essa capacidade de acreditar que o melhor ainda pode acontecer. E não deixei de sonhar que os dias melhores virão, para lembrar aqui da canção do Jota Quest. Quando eu olho para qualquer que seja o desafio, eu penso comigo, vai que ainda dá tempo. E eu confesso também que eu detesto qualquer coisa que seja relacionada com autoajuda. Vocês sabem que dificilmente eu prego alguma coisa nesse sentido. Aliás, eu nunca prego. E gosto menos ainda quando eu vejo isso misturado com o evangelho, como se fosse filosofia de botequim, com uma tentativa de simbiotizar esses conceitos populares com a verdade que Jesus ensina, entregando para a igreja um produto final barato, para ser consumido por uma geração de pessoas angustiadas, estão em busca de obter sucesso a qualquer preço. E você, me diga aí, você que me assiste, você parou de sonhar? Você parou de fazer planos? A vida foi dura com você, você parou de empreender? Você jogou a toalha? Você jogou a âncora nesse pântano da sofrência? Você desistiu porque você acha que não dá mais, que você está velho, que você está ultrapassada, que está barrigudo, está com celulite, está com cabelo branco, está com ruga nos olhos. Hideki Miyazaki, de 105 anos, bateu o recorde mundial na categoria sênior ao fazer 100 metros rasos em 42,2 segundos. O Usain Bolt faz ali na casa dos 9. Mieko Nagaoka, de 100 anos, bateu o recorde da natação em 2014, nadando 1.500 metros livres em piscina de 25 metros em 1 hora e 15. Dorothy Davenhill, de 89 anos, visitou o Polo Norte a bordo de um navio russo, num ambiente que é totalmente inapropriado a uma pessoa idosa.
Simon Murray, de 63 anos, fez um trek de 1.200 quilômetros pelo Polo Sul em uma jornada de 2 meses. Minoru Saito, de 77 anos, deu a volta ao mundo em seu veleiro em 1.080 dias. O professor alemão Heinz Hendorf conquistou o título de doutor aos 97 anos. E Tamai Whitney, aos 73 anos, em 2012, conquistou o monte mais alto do mundo, o Everest. E você, seu mofado, sua mofada, você está fazendo o quê? Pois bem, essa manhã eu quero tratar desse tema. Ainda dá tempo. Mas eu não queria avançar sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, agindo o Senhor, diz a tua palavra, quem impedirá? E Jesus disse que a porta que tu abres, ninguém fecha. E a porta que tu fechas, ninguém abre. O salmista diz que o Senhor nos preparará um caminho no deserto. E o profeta afirma que chegaria a hora em que a chuva temporã cairia sobre toda a carne. De que queixa-se o homem vivente, diz Davi, queixe-se, pois, cada um dos seus pecados. Ah, que geração cansada essa, de tanta gente fraca, frágil, gente de vidro, de açúcar, que derrete, que se quebra por qualquer coisa. Nessa manhã eu te peço, que se cumpra entre nós o que diz a tua palavra, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que o Senhor nos faça homens e mulheres vigorosos, num tempo onde as pessoas desistem e desmaiam de pavor. Esse é o meu desejo essa manhã, Pai, que a tua palavra seja alimento sólido para todos aqueles que te amam. É o que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Fizemos a leitura do livro de Êxodo, que conta a história da saída do povo de Israel do Egito, depois de 400 anos de escravidão, sendo liderados por Moisés. A tradição atribui o livro ao próprio Moisés, mas os estudos da alta crítica já revelaram que o texto foi produzido muito mais na frente, ali no cativeiro babilônico, século VI a.C., e teve como base tradições escritas e orais que eram antigos. A saga do povo após deixar o império do Nilo e do Eufrates foi extremamente penosa. Eles enfrentaram no primeiro momento aquela fúria, do faraó, numa perseguição épica que culminou com a abertura do Mar Vermelho, o povo passando a pé enxuto e o exército do Egito naufragando. Depois eles acamparam ali ao pé do Monte Sinai, onde Deus lhes trouxe a revelação da lei, e seguiram por uma jornada de aproximadamente 40 anos pelo deserto, até conseguirem entrar em Canaã, que era a terra que Deus havia prometido a Abraão. Mas toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto. Segundo o que narra as Escrituras, apenas Josué e Calebe entraram na promessa de Deus, na terra onde manava leite e mel. Até mesmo Moisés, que foi o líder de todo aquele povo, morreu no deserto e não conseguiu colocar os seus pés em Canaã. O texto que a gente leu trata justamente desse chamado de Moisés, que viveu na corte de Faraó para libertar o povo da opressão e da tirania sob a qual eles viviam. Na verdade, para colocar assim você dentro do cenário, Moisés ele foi encontrado pela filha de Faraó, quando ela estava ali se banhando no rio,
Ele acabou sendo trazido para o palácio, foi criado como um filho, depois que a sua mãe o colocou ali, porque não tinha condições de criá-lo. Ali por volta dos 40 anos, em torno de 1552 a.C., após ele ter matado um feitor egípcio numa luta, ele foi obrigado a deixar o Egito e ir para o exílio, porque senão teria que ser punido com a pena capital. E aí Moisés se fixou na região montanhosa de Midian, ali leste, do Golfo de Acabe, e casou-se com Zípora, tendo com ela 2 filhos, Gerson e Eliezer. 40 anos depois desses acontecimentos, aí já com 80 anos, quando ele estava apacentando os rebanhos de Jétro, seu sogro, ali no Horebe, ele viu uma teofania, uma manifestação de Deus extraordinária, no meio de uma sarça, uma planta do deserto que queimava, mas não se consumia. E assim ele foi comissionado pelo Deus dos patriarcas com essa tarefa de libertar o povo do cativeiro. A verdade é que Moisés viveu muitos anos, 40 anos, em paz, sossegado, ali em Midian, cuidando do rebanho. Ele estava aposentado pelo INSS, já jubilado, comendo aqui um bodinho, tomando uma cervejinha gelada no deserto, palitando o que havia sobrado dos dentes. E aí aconteceu esse episódio que ele viu essa manifestação extraordinária de Deus. E diz o texto mais ou menos assim: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa da opressão, e tenho conhecido as suas dores. Portanto, decidi livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Agora pense comigo. Esse homem é um homem de 80 anos de idade. Ele viveu no apogeu do império, ele foi criado e aprendeu a cultura do povo que era mais poderoso na terra. Ele viveu nos seus dias de palácio, no fausto, no luxo, se tornou um homem culto, um homem sofisticado. E aí, depois desse episódio da morte do egípcio, ele teve que fugir e abandonou tudo aquilo. Precisou se readaptar a um estilo de vida completamente diferente. Se tornou um agricultor, criador de rebanho, casou-se, teve filho, mandou os meninos para a faculdade, os meninos se casaram, e agora ele tem os seus olhos cansados, as suas mãos são mãos encalejadas da enxada, do arado, ele tem os seus pés ardidos, sujos da poeira daquela região seca, os seus cabelos estão embranquiçados. Ele é um homem em fim de carreira. Para ele, meu amigo, já deu. Aí vem Deus, com essa sua estranha forma de agir, chama esse aposentado, cansado de guerra, para lutar contra o homem mais poderoso do mundo e contra o seu império, com uma proposta indecorosa de libertar essa mão de obra escrava barata que fazia aquela engrenagem ali funcionar. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Tu iria? Tu iria? Vai lá, meu filho, para os Estados Unidos e diz a Trump que o clamor dos mexicanos e dos latinos está chegando aqui aos meus ouvidos, dos negros, dos marginalizados, dos drogaditos, dos órfãos,
Isso tem chegado até mim. Vá lá e diga para ele que ele abre as fronteiras, deixe todo mundo entrar e providencie uma vida digna para essa gente. Você toparia uma proposta como essa? Eu tenho dito que eu vivo numa geração de pessoas mimimi, para usar a expressão do filósofo Luiz Felipe Pondé. Tudo ofende, tudo enfraquece, tudo desanima. Qualquer obstáculo, qualquer necessidade de uma tenacidade, qualquer necessidade de uma disciplina, a pessoa desiste. Os pais e os avós da minha geração viveram o pós-guerra, enfrentaram a ditadura militar, crises suficientes para fazer qualquer um sucumbir, viveram dias difíceis de escassez, de luta. Mas essa geração quer tudo na boca, inclusive dentro da igreja. O sonho deles é passar no concurso público de um estado obeso, falido, para trabalhar pouco e se aposentar ganhando muito. Nós somos a geração dos coaches, meninos de 25 anos, recém-saídos da universidade, que querem lhe ensinar com o PowerPoint 12 passos para você obter o sucesso na vida. Eu outro dia estava comparando o meu quarto com o quarto da Gabi, minha filha. O quarto onde eu vivi minha vida toda até os 24 anos, quando eu saí de casa para casar. Eu tinha uma cama, um guarda-roupa pequeno e uma máquina de costura que a minha mãe, por vezes, costurava, onde eu me debruçava para estudar. Hoje o quarto de qualquer adolescente de classe média tem computador, tem TV ligada na TV paga, tem sistema de som, tem estantes, tem vários tipos de iluminação. E por isso não me surpreende tanto suicídio entre os jovens. Não me surpreende tantas pessoas deprimidas, com síndrome de pânico, com angústia de todo tipo. Não me surpreende casamentos que só duram 2 anos, no máximo. Não me surpreende filho matando pai, nem me surpreende pai sendo jogado em asilo pelos filhos. Ontem, não sei se você viu a reportagem do UOL, eu tomei conhecimento de que 3 milhões de nordestinos desistiram de procurar emprego. Desistiu, o cara cansou. Óbvio que existe um fenômeno social econômico por trás disso. Mas veja o espírito que se abate entre nós. O maior mercado de trabalho desse tempo é você entrar para o crime organizado. Lá tem emprego para todo mundo que sonha em se tornar traficante. Nós vivemos nessa sociedade dos campeões, em que só tem destaque e que só vale alguma coisa quem chega no topo, quem é bem sucedido. Há quanta gente que desistiu de estudar, num país de miseráveis, de terceiro mundo, onde a única alternativa que o sujeito tem para mudar a vida é estudar. Aí o cara desiste de estudar. Gente que desiste do casamento, primeira crise, segunda crise, desiste. Não estou feliz, pastor, quero me separar. Gente que desiste dos filhos. Ah, esse menino dá muito problema. Ah, essa minha filha é muito problemática. E aí já não deu atenção quando era pequeno, não deu atenção quando era adolescente, quando se torna jovem você quer se livrar dele, de alguma forma. Gente que desiste da empresa, porque passou por dificuldade. Não tem a firmeza necessária, a disciplina, a força para tracionar um negócio
que eventualmente tenha entrado em crise. Ah, meu amigo, se eu fosse lhe contar as crises que eu já passei no meu negócio, se eu tivesse desistido. Gente que desistiu da saúde, porque tem uma enfermidade. Quantos são os que se entregam? E a gente vê pessoas lutando contra o câncer de forma heróica, enquanto outros tantos, por causa de um diagnóstico mais medonho, já se entregam e sucumbem à depressão, e o corpo recebe o impacto de forma tão violenta que a pessoa morre. Gente que desistiu dos amigos, porque se decepcionou aqui e ali, não quer mais se relacionar, se tornou uma ostra, não consegue mais confiar em ninguém. Gente que desistiu da igreja, achando que a igreja tem que ser assim, um edifício com milhares de pessoas, e se a igreja não tiver esse perfil moderno de ser esse clube engordurado de gente obesa, no sentido de que não tem espiritualidade, é muita carne e pouco espírito, não tem compromisso, não tem tenacidade, não tem firmeza, não tem perseverança, desiste. E gente que desiste de Deus, porque Deus não lhe atendeu os caprichos, Deus não fez as suas vontades, Deus não realizou aquela promessa, Deus não lhe deu a vitória. Eles contrataram um Deus que em absoluto é o Deus que está revelado em Jesus e nas Escrituras. Eu queria usar a história de Moisés como uma inspiração, fugindo dessa coisa barata da autoajuda, mas tentando olhar para a história desse homem, que é uma história inspiradora, para quem sabe motivar você a ter um olhar diferente para a vida e a pensar que ainda dá tempo. O que é que você quer fazer que você já desistiu? Qual foi o obstáculo que você enfrentou que fez você desanimar? Qual foi o drama tão grande que fez você sucumbir? Eu quero lhe apresentar a história de Moisés, esse caba macho, que enfrentou o faraó do Egito e saiu vitorioso. Mas eu quero que você volte ao texto, a mensagem, como de costume, é expositiva. 7 coisas que Moisés nos ensina e que eu penso que podem ser muito úteis na sua vida, você que me assiste, e também na minha vida. Primeira coisa que eu percebo no texto é que nós precisamos buscar a Deus e buscar nele as habilidades para realizar o nosso projeto. Veja aí o verso 1. Então o Senhor lhe respondeu: eis que te encherei com o poder de Deus perante o faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Quando você vai estudar a história de Moisés, ali no capítulo 6, o capítulo anterior a esse que nós lemos, você vai ver que Deus falou com Moisés, e Moisés disse: eu não tenho condições, cara. Por quê? Porque eu sou gago. Moisés era um cara que tinha a língua presa. Imagina o cara com medo do faraó e gago indo falar com ele. Cara de 80 anos, cara que cresceu no palácio, todo mundo sabe quem ele está marcado. É esse homem que Deus escolhe para essa tarefa impossível de ser realizada. Mas o texto diz que o Senhor falou para Moisés: vai lá que eu vou te encher do meu poder. Eu vou te encher do meu poder. Eu vejo as pessoas desistirem de seus planos, de seus projetos, e muitas dessas pessoas fazem isso porque confiam muito no seu taco. Obviamente que nós precisamos de habilidades para realizar as coisas. Não adianta você se lançar para uma tarefa diante da qual você não tem nenhuma habilidade para fazer aquilo. Você precisa ter um conjunto ali mínimo de habilidades para você enfrentar um desafio.
Mas sabe qual foi uma coisa que eu aprendi? E eu me considero uma pessoa que recebeu assim, de forma generosa de Deus, um conjunto de habilidades. É que chega uma hora, meu amigo, que nem todas as habilidades do mundo resolvem a questão. Você precisa de um poder de Deus para fazer aquilo. Quantas e quantas vezes, como empresário, eu já pensei em desistir, já pensei em chutar o balde. Essa semana mesmo, eu fiquei muito contrariado com um assunto. Quantas e quantas e quantas questões na minha vida profissional. Eu pensei, rapaz, não dá mais, chega. Na minha vida pastoral, então, nem se fala. Quantas e quantas vezes eu já pensei em dizer, sabe mais, deixa aí esse negócio, deixa essa confusão, deixa essa igreja, deixa esse povo. E são como pastor aí já quase 20 anos. Deixa isso aí, porque eu não aguento não suporto esse mimimi. Muitas vezes. Mas aí a minha estratégia tem sido buscar um poder sobrenatural de Deus para fazer aquilo que eu não consigo fazer. É imprescindível que você confie na sua capacidade, que você se lance para realizar coisas que você tenha alguma habilidade para fazer. Mas mais do que isso, há situações, há contextos, há desafios, que não é só no MOOC não. Você precisa buscar um poder sobrenatural de Deus, uma habilidade que só Deus pode dar às pessoas. Eu tenho orado muito, sempre na minha vida, sobretudo quando estou diante de decisões difíceis, ou de situações assim que exigem de mim uma capacidade mental, de análise, de reflexão. Eu peço, Senhor, me ajuda, porque eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, o Espírito Santo de Deus está em mim. Eu tenho uma capacidade de olhar e ver coisas que as pessoas naturalmente não enxergam, porque o teu Espírito está em mim. E o Espírito de Deus é uma dinamite, me capacitando com habilidades que por vezes sequer eu tenho, mas Ele pode fazer isso em mim. E olha, você não sabe de coisas extraordinárias que acontecem, e talvez só nos últimos 5 anos eu tenha percebido de forma assim mais clara que há coisas que eu faço que não sou eu que faz. Pregando, eu já estou acostumado. A mensagem da semana passada, por diversas vezes, aí eu assisto com Fabiana em casa, às vezes com Gabi, e eu digo, isso não fui eu. Isso que eu disse não está sequer no meu roteiro. Mas na vida profissional é mais difícil, às vezes, a gente perceber essa dimensão. Mas eu percebo claramente como Deus tem me dado em algumas situações uma graça especial, uma capacidade de fazer uma coisa que eu digo, eu não tinha capacidade de fazer isso. Às vezes a capacidade de escolher uma direção, e lá na frente eu vejo, poxa, eu tinha 8, 10 opções, eu escolhi justamente a melhor. E por ter escolhido fazer dessa forma, a coisa acabou tendo um resultado extremamente favorável. E eu sei que isso não está em mim. E eu tenho aprendido a depender de Deus na minha vida profissional, assim como eu dependo na minha vida espiritual. Eu não faço uma mensagem sem buscar a Deus. Eu não faço uma mensagem sem ouvir Deus. Apesar de toda a leitura, de todo o estudo, Padre, para ser agora deixa eu botar isso de lado, porque agora vem o molho, vem aquela parte especial, que só tu podes fazer. E eu aprendi a fazer isso na minha vida profissional. Senhor, agora, é muito comum eu ir para uma reunião, ir para um negócio com um cliente, eu orar e dizer, Senhor, me ajuda a ser bem sucedido no que eu vou fazer, me dá inteligência para dialogar, para negociar, para explanar, me dá a capacidade de avaliar e tomar decisões. E eu recomendo, busque em Deus as habilidades que são necessárias para realizar o seu empreendimento. Moisés estava receoso, ele achava que não tinha condições, tudo era desfavorável.
Mas o texto diz que o Senhor falou para ele: eu vou te encher, eu vou te encher do meu poder. E olha, isso faz toda a diferença. Por mais capacitado que você seja, quando Deus entra no processo, isso faz toda a diferença. E eu posso perceber na minha vida, na minha história, decisões que eu tomei que foram uma orientação assim decisiva de Deus, no momento certo, na hora certa, aquilo apareceu e eu agarrei, e eu fui, e eu escolhi, e eu empreendi, e o resultado foi extraordinário. Segunda coisa que o texto me ensina, de que ainda dá tempo de fazer coisas que talvez muitos já tenham jogado a toalha, é que a gente precisa encontrar pessoas com as quais se possa construir um sonho. Veja aí o verso 2: falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, será o teu porta-voz junto ao faraó, para que deixe partir da terra os filhos de Israel. Moisés disse: eu não tenho condições, porque eu não sei falar. Aí Deus disse: não tem problema, eu vou botar um cara do seu lado para ser um apoiador do teu sonho, do teu projeto, da tua empreitada. Eu vou te dar um companheiro de luta. Eu vou te dar uma pessoa com a resiliência necessária para fazer a jornada junto com você. Sabe o que é que eu percebo? É que o sábio do Eclesiastes tinha razão quando ele diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que faz toda a diferença a gente encontrar companheiros para a jornada. E no meu caso particular, eu tenho a minha companheira de 36 anos de caminhada, 7 de namoro, 29 de casados, e ela esteve ali nos momentos de sucesso, de conquista, de vitória, mas nos muitos momentos de fracasso, de perda e de derrota. Você quer construir alguma coisa? Você precisa encontrar alguém que vá junto com você. É muito difícil você ir só. É muito difícil a jornada de alguém que não se faça acompanhar por ninguém. Eu tenho muita tristeza quando eu vejo relações conjugais onde a esposa não compra o sonho do marido e o marido não compra o sonho da mulher. Eles não caminham juntos, eles caminham separados. Eles não estão envolvidos nos mesmos empreendimentos, eles não estão envolvidos no mesmo projeto, eles não vibram na mesma frequência. Você quer uma fórmula de desgraça na vida? Na vida relacional, são duas pessoas que não compartilham o sonho uma da outra. Você precisa encontrar um parceiro para empreender o seu projeto. Deus disse para Moisés: vou te dar Arão, você ir com ele. Teu irmão, teu brother. Ele vai contigo. Ele vai até o final da jornada. Ele é alguém com a resiliência, a musculatura suficiente para suportar a pressão. Agora, também não vá com qualquer um não, viu, meu? Pegue gente que aguente o tranco. Pegue gente que não corra da raia. Pegue gente que não fuja na primeira dificuldade que surgir. Eu tenho conhecido pessoas extraordinárias, sem as quais o cônjuge não suportaria o caminhar dos dias. Aqui entre nós temos a nossa Joana, que eu tenho certeza que é uma inspiração para todos nós. Tamanhas são as lutas que ela enfrenta. Você precisa de um parceiro na sua jornada. Às vezes é um parceiro na empresa, porque às vezes o sócio é sócio para ganhar dinheiro, mas não é sócio para perder. Às vezes o sócio é bom quando o negócio está bom, mas se o negócio ficar ruim, ele se torna a pior companhia possível e se revela o pior parceiro de todos os tempos.
Você precisa encontrar alguém na jornada. O pastor é uma pessoa muito solitária, via de regra. E eu que sou filho único, que já aprendi a lidar com a solidão desde pequeno, sinto muita falta de um parceiro, ou de uma parceira, ou de uma equipe de parceiros para tocar a igreja. O meu parceiro não está presente hoje, está distante, ainda não pode estar conosco. E outros que eu tentei tornar parceiros não eram parceiros. Mas a gente sente a necessidade de alguém que suporte a gente. E aí o sábio do Eclesiastes diz: porque se um cair, o outro levanta. Porque se vier um, os dois lhe resistem. E portanto, eu tenho visto que pessoas que são bem-sucedidas em seus empreendimentos são pessoas que acabaram desenvolvendo parcerias sólidas. No mundo empresarial, às vezes é uma parceria com uma outra empresa. Eu próprio tive muito sucesso por conta de alguns parceiros que eu desenvolvi na minha vida profissional empresarial. Às vezes é um sócio, que é sócio mesmo, é mano, é brother, é amigo, não é só o sócio para dividendos e lucros. Às vezes é um irmão de sangue que está ali, que lhe dá o suporte, é uma irmã que está em qualquer situação com você. Às vezes é o pai, é a mãe. Às vezes é um amigo que a vida nos dá, que é muito mais do que um amigo, é um amigo irmão, né? Mas às vezes é o companheiro ou a companheira, às vezes pode ser um filho, que surge no momento essencial e se torna aquela coluna. Que tristeza ver a Odebrecht, o pai boicotando o filho querendo destruir o pai, a família, os irmãos se comendo por conta de grana, de poder. Que tristeza, que vergonha. Você quer ser bem-sucedido no que você faz? Encontre parceiros na jornada, tantos quantos seja possível, mas ao menos que você encontre um que lhe ajude na caminhada. Terceira coisa que o texto me ensina é que a gente precisa estar preparado para encontrar muitos obstáculos, mas também ver grandes coisas. Veja aí o verso 3. Eu, no entanto, endurecerei o coração do faraó e multiplicarei no país do Egito os meus sinais e os meus prodígios. Que tem a forma peculiar do escritor escrever, né? Eu endurecerei o coração de faraó. Parece que o faraó é um mamulengo, né? Essa é a forma de escrever, mas o próprio faraó se endurece, porque ele é um homem raivoso, ele é um homem ambicioso, ele é um homem invejoso, ele é um homem mau. E quando aquela mão de obra que ele tinha, que ele pagava uma ração para ela, se vê na eminência de ser liberta, aí ele vira o demônio. E aí ele fica pior do que já era. E aí o texto diz: olha, esse cara vai endurecer, mas não se preocupe não, porque eu também vou mostrar os meus sinais e os meus prodígios. Você está empreendendo algo? Deixa eu lhe dizer uma coisa, com certeza vai ser bem difícil. São muito poucas as histórias de pessoas bem-sucedidas que não ralaram muito, que não suaram sangue, que não comeram pedra, que não passaram anos e anos tentando construir alguma coisa sobre a qual houvesse uma solidez. Os obstáculos são enormes, sobretudo num país onde você, para abrir uma empresa, tem tanta burocracia que você acaba desistindo. Depois que você abre, a quantidade de imposto que você paga é sufocante, você quer viver da informalidade. Aí depois você vai para o mercado, aí um mercado que não tem compliance, um mercado prostituído, sobretudo no poder público, que você presta o serviço e o governo fica 5, 6 meses sem lhe pagar. Essa é a minha realidade. E não tem no mundo quem não desanime, quem não enfraqueça, quem não se sinta esmagado, porque é muito obstáculo. Parece que você está lutando contra uma parede de concreto, dando murro com a mão livre assim. Cada murro que você dá, o sangue espirra.
Quantas pessoas eu vejo que começam um negócio, com 3 meses desistem. Abrem uma empresa, com 1 ano fecham. Começam um relacionamento conjugal, com 6, 7, 9 meses querem se separar. Desistem de tudo o que empreendem, na menor dificuldade, eles já querem encontrar um caminho mais fácil. E nós que temos como herança cultural o negócio do jeitinho, ainda fica mais complicado ainda, porque a gente quer achar um jeitinho para tudo. Eu vou lhe dizer qual é o jeitinho para você ser bem sucedido, meu irmão. É trabalhar, é o único jeitinho que tem. Estudar e trabalhar. Você pode ir para a campanha dos empresários, pode ser ungido com rosa, você pode pagar promessa para santa, pode fazer o que você quiser, mas o único caminho que eu conheço é você trabalhar duro e você estudar. E você confiar de que Deus vai estar lhe ajudando se você fizer a coisa certa da maneira certa. Deus disse logo para Moisés: olha, o negócio vai ser punk. Não pense que o faraó vai abrir o bico fácil, não. Aquele cabo é ruim, é duro. Vai ser difícil. Mas da mesma forma como ele vai endurecer de um lado, eu vou fazer milagres do outro. Olha, se eu fosse lhe contar a quantidade de milagres que eu já vivi na minha vida profissional, você não ia acreditar. Coisas que eu realizei, eu, uma formiguinha, trabalhando com multinacional, uma das 5 maiores do mundo, e eu consegui convencer e fechar o negócio. Clientes muito maiores do que eu teria condições de pegar. Desafios que você olha assim e diz: poxa, eu não vou conseguir dar conta. Situações difíceis que você olha e diz: não tem como reverter. Isso é impossível, eu vou sucumbir, eu vou ser engolido pelo maremoto. Vou naufragar diante do tsunami que está vindo e eu estou vendo e eu não tenho o que fazer. E de repente aparece uma alternativa, surge uma oportunidade, você tem uma ideia, um insight, e que você sabe: poxa, isso não é meu, isso não veio de mim. Você vai começar alguma coisa, ou você está no meio de alguma coisa, você está pensando em desistir porque você está encontrando dificuldade. Ô, meu irmão, por favor, não desista não, porque eu não conheço um homem de negócio bem sucedido que não tenha deixado o sangue impresso nas paredes do escritório. Todos eles ralaram muito, sofreram muito, carregaram muito peso, enfrentaram situações impossíveis. Não tem um que não me diga: rapaz, olha, chegou uma hora que eu disse: não tem mais como, não tem mais para onde ir. E no nosso caso, que cremos em Deus, é certo que nós também veremos milagres extraordinários. Quanto mais Faraó endurecia de um lado, mais Deus fazia coisas extraordinárias do outro. Quanto mais ele dizia não, mais Deus dizia sim. Quanto mais ele sustentava o povo, mais Deus forçava para o povo ser liberto. Até que chegou uma hora que ele não pôde mais resistir. Porque a batalha é do Senhor. Tem batalhas que são do Senhor. Tem batalhas que são suas. Tem batalhas que são minhas. Mas tem batalhas que são do Senhor. E olha, quando ele entra na guerra, não tem carro nem cavaleiro. E aí eu me lembrei do salmista: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor. Davi disse para Golias: você vem para mim com essa armadura, com essa lança de 2 metros, com esse escudo, com esse capacete, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Quantas situações da minha vida que eu disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, porque eu estou fazendo as coisas certas, da maneira certa, e eu não vou desistir, eu vou continuar. Você ser empresário nesse país, pagar imposto, fazer as coisas corretas, não dar toco, é muito difícil. É muito difícil. Não corromper é muito difícil. Mas é possível. Esteja preparado, porque vai ter muita dificuldade. Vai ter muito obstáculo, vai ter caco de vidro para você pisar. Mas se você anda com Deus, também esteja preparado para ver coisas portentosas e milagres que o Senhor vai fazer. Em quarto lugar, o texto me ensina que a maioria das pessoas não vai acreditar na visão que você possui. Veja aí o verso 4. O faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e farei sair das terras do Egito os meus exércitos.
o meu povo, os israelitas, com portentosos atos de juízo. Quando Deus estava falando com Moisés, ele diz: olha, você vai lá, mas ele não vai acreditar não. Você vai lá e fala para ele, mas ele não vai levar isso em consideração. Ele não vai achar que isso é possível. Como é que dois borra-bota, Moisés e Arão, vão chegar lá e peitar o homem mais poderoso da terra? Eles vão ridicularizar vocês. Não vão dar nem ouvidos, vão fazer chacota. Mas vá lá, acredite na visão que você possui. Ah, quantas vezes que eu tentei empreender coisas que ninguém acreditava. Só a minha mulher mesmo que estava comigo dizia: vai e faça. Quantas vezes ela já disse: vai e faça. Largue isso, faça o que você está sentindo, faça o que você está vendo. E aí eu disse: eu vou fazer. Muitas pessoas desistem porque o pai às vezes dá uma palavra e diz: ah, isso não vai dar certo não. A mãe diz: ah, minha filha, isso não vai dar certo não. O sócio diz: ah, isso não vai dar certo não. Às vezes um amigo diz: ah, isso aí não, desista, isso não vai dar certo não. São sementes que vão sendo semeadas na nossa alma e isso só produz cardos e abrolhos. Isso não frutifica para a paz, para o bem e para a vida. Normalmente as pessoas vão desestimular você, normalmente. Vão dizer: ah, isso não vai dar certo, ah, isso é muito, ah, isso é impossível, isso é grande demais, ah, isso é difícil demais, isso vai levar muito tempo, não vai por aí não. Obviamente que você tem que ter bom senso, né? Porque uma pessoa experiente, ela tem a capacidade de olhar para uma situação e dizer: olha, não vai por aí não, você vai se arrebentar. Mas, via de regra, as intuições que Deus coloca no coração, elas são realizáveis e elas são possíveis. Não sem muita luta. E aí, Deus falou para Moisés: olha, ele não vai acreditar no que você vai dizer não, mas você insista, porque eu vou realizar coisas extraordinárias. Às vezes é o governo que não acredita em você, que não te dá um empréstimo, que não te dá a viabilidade econômica de um projeto. Você tem uma boa ideia, você tem vontade, você tem capacidade, mas não tem quem apoie o negócio. Na área de tecnologia, a gente tem até uma fartura de investidores, porque você tem várias rodadas de negócio aí no país. Aqui em Recife mesmo, uma infinidade de startups. Hoje você tem incubadoras, você tem empreendedores que colocam grana em negócios, mas nas outras áreas eu vejo que é uma dificuldade enorme. Ninguém está disposto a botar uma grana para apostar em alguém que pode construir um negócio de sucesso. Ninguém lhe ouve, aí você desanima. Mas não desista não, porque aquele que pede, aquele que bate, em algum momento a porta vai abrir. Quantas pessoas que estavam perto de conseguir uma coisa e acabaram por uma circunstância ou outra desistindo, abandonando o sonho de uma vida, abandonando um projeto, deixando o negócio passar, trocando às vezes o empreendimento por uma migalha, por um punhado de pão mofado. Continue acreditando, porque as coisas vão acontecer em algum momento. E é muito provável que as pessoas não acreditem no que você está falando. E aí precisa ter esse bom senso de saber medir e ponderar, porque também a gente não vai desconsiderar o conselho, né? Eu aprendi a ouvir o conselho de gente mais velha e mais experiente do que eu. Mas quando eu percebo que a coisa está no trilho e que eu sinto que Deus está a meu favor e eu sinto que eu tenho capacidade de realizar aquilo, dificilmente eu abro mão sem tentar. Agora, óbvio, também eu não sou obtuso de ficar insistindo num negócio que eu já insisti um bocado de tempo e aquilo não deu resultado. Então a gente também tem que saber que há guerras que não devem ser travadas. A gente tem que aprender também a perder. Quando eu perdi o meu primeiro cliente, eu entrei em crise. Eu me lembro como se fosse hoje. Era uma empresa grande na área de saúde lá de São Paulo. E foi a primeira perda que eu tive de um grande contrato, que eu me gabava, aqui nessa empresa nós nunca perdemos um contrato.
E aí chegou o dia de perder um contrato. E parece que quando você perde o primeiro, o negócio engrena, né? Você vai perdendo um atrás do outro. E hoje eu já sei que há projetos que eu ganho, há projetos que eu perco. Há guerras que eu ganho, há guerras que eu perco. Mas uma coisa eu também sei, eu não dou crédito a qualquer fala, não dou atenção a qualquer profecia, nem positiva nem negativa. Eu sou muito criterioso quando eu tenho que ouvir alguém. Eu tenho ali 2 ou 3 conselheiros maduros, que são as pessoas que em situação extrema eu me aconselho. Eu busco ouvir, porque a Bíblia diz: na multidão de conselheiros a sabedoria, né? Mas eu sei que muitas das minhas iniciativas não teriam dado certo se não tivesse alguém que dissesse: vá, porque você vai ser bem sucedido. Porque eu vi muitos nãos, eu bati em muita porta que não se abriu, até o momento em que eu bati numa que abriu. Em quinto lugar, se você estiver aí achando que não dá mais, né? Jogando a toalha, eu quero lhe dizer que você não deve se preocupar em ter que provar nada para ninguém. Faça o que tem que ser feito. Veja aí o verso 5. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre todo o Egito e fizer sair de seu domínio os filhos de Israel. Moisés, não fique preocupado não. Faraó está tirando onda com a cara de vocês, Faraó está dizendo que não vai libertar ninguém, coisa nenhuma. Não se preocupe em provar nada para ninguém. Você já é um homem de 80 anos. Você simplesmente faça o que tem que ser feito, porque eu vou fazer a minha parte do processo. Eu vejo tanta gente preocupada com o que os outros pensam. As pessoas se preocupam às vezes mais com o que os outros pensam do que com o que ele próprio pensa. Eu desenvolvi um antídoto para isso. Eu nunca me preocupo com o que a outra pessoa pensa de mim, nunca. Nem aqui na igreja, nem na minha vida como pregador do Evangelho, nem na minha relação conjugal, o que a família pensa, nem na minha vida como empresário, o que é que o mercado pensa. Eu nunca me preocupo com isso, nunca. Eu ouço aqui e ali, mas eu tenho o meu objetivo, eu tenho a minha meta, eu tenho meus princípios, os meus valores, e eu vou caminhar nessa direção. Não se preocupe, meu irmão, você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que fazer o que você foi chamado para fazer, e o resultado vai falar de você. Eu tenho 35 anos de profissão. Eu acabei de entrar numa nova empresa agora como executivo, para me tornar no futuro próximo, se Deus permitir, acionista. Eu não tenho mais que provar nada para ninguém. O meu currículo já fala de mim. As empresas que eu trabalhei falam de mim, o mercado fala de mim. De norte a sul do Brasil, de leste a oeste, porque eu fiz projeto em tudo quanto é empresa, de tudo quanto é tamanho, pública e privada. Eu não tenho mais que provar, eu tenho só que realizar o que tem que ser realizado. Muitas pessoas deixam de fazer coisas porque ficam muito preocupadas com o que A fala, com o que B fala, com o que C pensa, o que é que fulano vai pensar, o que é que o chefe vai dizer, o que é que fulano, o que é que o cliente, o que é que o parceiro. Meu amigo, faça o que tem que fazer. Quando o resultado chegar, as pessoas se calam, porque contra os resultados não há argumentos. Moisés, não se preocupe se o povo está dizendo que você é babaca, que você é otário, que você está perdendo tempo, que você é um fantoche. Não se preocupe com o Faraó, não se preocupe com nada. Vá lá e dê a palavra que você tem que dar e faça o que você tem que fazer. Faça, trabalhe, invista, sue a camisa, realize, empreenda e deixe as pessoas falarem. Porque normalmente não vai ter ninguém que vai mexer um dedo para lhe ajudar. Quando você está na dificuldade, quando você está na luta, não tem ninguém para chegar para lhe ajudar. Todo mundo quer chegar para tomar uísque na sua mesa, para comer canapé na sua festa, quando você é bem sucedido, para andar na sua lancha, para fazer uma viagem com você e ficar com você no hotel. Mas para ralar com você, para sentar com você, para ajudar você, para chorar com você, ninguém quer isso. Portanto, se o cara não paga a tua luz, meu irmão, por que você está preocupado com a opinião dele? Se o cara não compra o seu feijão, por que você está preocupado com a opinião dele?
Por que você dá tanto ouvido ao que as pessoas pensam ou falam e tão pouco ouvido ao que Deus fala? Eu procuro ouvir Deus, eu não ouço pessoas. Se eu fosse ouvir as pessoas, eu estava morto. Se eu fosse ouvir as pessoas em função da estação, da quantidade de gente que a gente reúne, eu estava morto. Porque eu sou um pastor que já preguei para 7.000 pessoas por domingo. Hoje eu pego para 30. Então, o cara despencou, meu. Imagina se eu for ouvir o que as pessoas falam. Mas eu tenho um chamado. Eu tenho uma visão que Deus me deu. Eu tenho uma consciência que Deus implantou aqui. Pode ter 5, pode ter nada. Quando tiver nada, eu fecho, vou para casa e continuo fazendo a mesma coisa. Ou então, em algum momento, as portas do céu vão se abrir e o que nós estamos fazendo, vai ter gente que quer ouvir a palavra de Jesus conforme o Evangelho ensina. Amém? É assim. Eu não vou mudar aquilo que Deus me mostrou que deve ser feito, porque eu não tenho que provar mais nada para ninguém. Você não tem que provar nada para ninguém. Faça o que tem que ser feito e eu lhe garanto que os resultados virão. Em sexto lugar, eu queria lhe dizer, e eu vejo no texto, que a gente não deve empreender nada sem respeitar valores e princípios do reino de Deus. Veja aí o verso 6. Moisés e Arão fizeram como o Senhor ordenara. Eles foram lá e fizeram aquilo que o Senhor tinha ordenado. Você quer uma fórmula para o fracasso? É você fazer a coisa certa da maneira errada. Eu digo assim, no que tange a igreja, é fazer a obra de Deus no princípio de Satanás. É começar a lotear a igreja, é começar a barganhar o evangelho, é começar a oprimir as pessoas para pegar grana. É a obra de Deus no princípio de Satanás. Você quer empreender uma coisa? Então faça a coisa da maneira certa, como você sabe que tem que ser feito. Eu vejo às vezes as pessoas estão prestando serviço, não abrem uma empresa. Você abrir uma MEI hoje, um microempreendedor individual, você vai pagar 50 e poucos reais, meu irmão. Não é possível que você não possa fazer isso. Ah, pastor, mas o governo rouba. Isso é um problema do governo. O seu problema é se submeter às leis. Quer você goste, quer você não goste. Eu não gosto de pagar 17% de imposto. Não gosto. Mas eu tenho que pagar. Quantos e quantos empreendimentos eu vejo que já começam no nascedor errado. O cara vai fazer, vamos burlar aqui, vamos fazer, vamos escamotear aqui. Aqui a gente faz meia nota, aqui a gente não paga o imposto. O cara, sempre ele acha um jeito de fazer da maneira mais safada possível. Aqui a gente não tira essa licença, aqui a gente suborna o fiscal. E aí ele vai fazendo tudo da maneira errada. E eu lhe pergunto, meu amigo, minha amiga, você que me escuta, você acha que Deus vai abençoar um negócio feito dessa forma? Aí uma vez eu estava conversando com um cara, ele disse, pois Deus tem me abençoado muito, eu estou enriquecendo. Eu digo, é Satanás quem está lhe enriquecendo. O seu patrão se chama Lúcifer, o demônio. Porque Deus jamais, meu irmão, vai tomar parte numa coisa feita, quebrando todo tipo de princípio e todo tipo de valor. Como é que você diz que é uma pessoa do Evangelho, que você é alguém que teve a sua mente transformada por Jesus, e você quer fazer as coisas quebrando tudo quanto é tipo de valor e de princípio, meu irmão? E você quer que dê certo? Faça certo. Faça o que tem que ser feito. Respeite aquilo que você já compreendeu de Deus. E eu lhe garanto que o Senhor vai te abençoar. E se Ele não te abençoar, meu irmão, aprenda com contentamento a viver com alegria com o que você tem. É simples assim. Eu já tive um momento que eu quis ganhar muito dinheiro, hoje eu quero só pagar minhas contas. A minha síndrome de milionário passou. Durou um tempo, depois ela passou. Porque na minha área, todo cara que cria uma empresa de software bem sucedida, ele fica milionário. Então eu também achei que ia criar a minha e ia ficar milionário. Ganhei meu trocado, comprei meu apartamento, paguei minhas contas. Mas hoje, eu prefiro perder o mundo inteiro e ganhar a minha alma. E deitar de noite e dormir com a minha mulher, com a minha filha. E ter uma vida simples, com contentamento. É isso. Se ganhar dinheiro, ganha, ótimo, amém. Ganhou. Não pense que eu vou comprar uma Ferrari, porque eu não vou.
muito provavelmente eu vou investir em pessoas e em coisas do reino. E Deus sabe do meu coração, como é que ele funciona. Ele sabe que se ele me enriquecer, ele sabe para onde é que vai a grana. Mas isso é com ele, não é comigo. O que eu sei é que eu não vou fazer nada quebrando regra e quebrando princípio, dando toco, subornando, passando a perna nos outros, enganando. Aí o cara diz, não, mas se eu não fizer assim, eu não sobrevivo. Para cima de mim, olha a cor da barba. Você acha que estou pintando para dar charme? Não, meu, aqui é muito aperreio, muito problema, muita luta, muita tentativa de suborno, muita gente se envergonha, muito sócio que tentou me passar a perna, que tentou me enganar. Você pensa que eu nasci ontem? Nasci não, eu já estou bem vivido. Mas eu sei que se você quiser que Deus esteja com você, você tem que caminhar certo. Eu prefiro não ter nada com Deus do que ter tudo sem Ele. E aí cada um faça a sua escolha e viva depois com ela. E em último lugar, eu quero lhe dizer que não há limites para qualquer realização. Ainda dá tempo. Veja aí o verso 7. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando intimaram o faraó. 2 meninos. Um de 80 e o outro de 83. 2 garotos. E você aí cansado de guerra, com 30, com 40, com 50, com 60, um menino ainda. Eu, quando tinha 30 anos, que falava num cara de 50, eu chamava de coroa. Agora que eu tenho 50, eu olho para os caras de 70 e ainda acho tudo uns meninos. Não há limite para nenhuma realização na vida. No começo dessa mensagem eu li alguns anciãos e algumas anciãs fazendo coisas notáveis depois dos 70, dos 80, dos 90 com mais de 100. E você aí achando que não dá, achando que não aguenta, achando que não consegue, botando limite no poder de Deus, que é capaz de fazer coisas extraordinárias, você desistindo dos seus sonhos, você jogando a toalha depois de alguma dificuldade, depois de algum contratempo. Mas eu quebrei, começa de novo. Eu também quebrei. Mas eu caí, então levanta. Mas eu estou esfolado, passa mertiolato que cura. Pastor, mas o senhor não sabe. Eu sei, meu irmão, eu sei como é que é. Eu já enterrei pai, já enterrei mãe, já vivi crise de todo tamanho, de todo tipo. Eu sei como é que é. E eu sei que ainda dá tempo. Só não dá tempo quando o médico assina aquele atestado de óbito e você vai para a pedra do hospital. E mesmo assim tinha gente que na pedra acordou. Portanto, ainda dá tempo. Se você está vivo e respirando, ainda dá tempo. E Deus pode, por seu intermédio, fazer coisas extraordinárias. Não desista. Mas eu estou cansado, então busque em Deus um renovo. Mas eu estou machucado, então busque de Deus uma cura. Mas eu estou enfraquecido, então busque de Deus poder. Mas eu estou sem enxergar, então busque de Deus visão. Mas eu estou sem ideias, então busque de Deus sonhos. O problema, meu irmão, é que você quer tirar água dessa cisterna rota que você é, desse poço que está seco, com água barrenta. Vá para o Senhor, porque nele está a fonte que jorra para a vida eterna. Nunca falta água, e a água que Ele dá é de boa qualidade, cristalina, que você bebe e mata a sua sede. É a resposta para a música do Carlinhos Brau, que ele dizia, está com sede? Bebeu água? Água mineral, pronto. A água que você vai beber é a água que sacia sede. Ainda dá tempo, porque Moisés tinha 80 anos e Arão 83, eles foram enfrentar o homem mais poderoso da terra, e depois de passarem todo tipo de dificuldade, e do faraó dizer não vai, eles foram resilientes, e ficaram firmes, e fizeram o que tinha que ser feito, da forma como tinha que ser feito, até que ele teve que abrir a mão
E o povo saiu. E aí veio o Mar Vermelho. E o povo de Israel chegou para Moisés e disse: será que não tinha cova suficiente no Egito para a gente morrer? Tu trouxesse a gente para morrer aqui nessa porcaria? Aí ele virou para Deus e disse: e agora, José? E aí Deus disse: diz para os filhos de Israel que marchem. E o povo começou a entrar dentro do mar e o mar se abriu. E o faraó, os seus carros e os seus cavaleiros sucumbiram diante do poder de Deus. O que é que você vai fazer? Eu não sei. Mas eu sei que ainda dá tempo. E não há nada que você deseje fazer que não seja possível realizar. Eu queria concluir lembrando as palavras de Paulo. Já cansado ali no fim da vida, preso, os amigos haviam abandonado, com o peso dos anos, quase cego, e ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a volta do Senhor. Portanto, escolha os bons combates para você combater, como diz o nosso irmão Brega, escolha bons combates, gaste a sua vida com bons combates, se junte com gente que briga bons combates, ande com pessoas que abraçam os bons combates, faça isso, e você vai ver o quanto que a sua alma viverá, e o quanto você vai ter de paz, de gratidão, de alegria, e não necessariamente você vai ganhar muito dinheiro. Dinheiro é o resultado de um bom trabalho, e às vezes o dinheiro que Deus quer lhe dar é para você pagar as suas contas, portanto esteja agradecido. Se você consegue pagar a sua luz, o seu seguro-saúde, a prestação da sua casa e fazer feira e o colégio dos seus filhos, porque o contentamento é uma dádiva do Senhor, e se Ele lhe der muito, que bom, que você pegue o muito e aprenda a distribuir, porque a quem se muito dá, muito será cobrado. É uma responsabilidade enorme. Que o Senhor te abençoe, que você tenha nesse domingo um tempo gostoso com as pessoas que você ama, gaste tempo com gente, e a gente vai se encontrando assim, ó, de encontro em encontro, a mente vai abrindo, o coração vai dilatando, você vai começando a entender, e o resto, você já sabe, o resto eu vou te falando no caminho, no nome de Jesus. Amém.